Olá, queridos amigos, chegamos então a mais um estudo da nossa série Conhecendo o Criador. Hoje com o tema O Santuário da Terra. Vamos estudar essa curiosidade. Nós vemos que lá na Bíblia fala que o povo de Deus do passado, o povo de Israel, tinha um santuário onde habitavam ali o seu Deus. Sim. E tinha uma profunda comunhão com o seu povo. Ok. Não é isso, irmão Daniel? Com certeza. Nós vamos entender, queridos, que Deus ele passou um modelo, passou Exatamente. uma forma em que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Vamos então, a partir desse momento, agora a partir da pergunta número 1, entender de forma mais clara, sempre com base nas Escrituras, e nós aqui observamos novamente. Abra sempre a sua Bíblia. Nós estamos aqui fazendo o estudo com o acesso, com a facilidade do computador, mas abra sempre a sua Bíblia e confira a cada verso que nós iremos citar. Exatamente. Irmãos, é muito importante nós compreendermos as curiosidades e os detalhes desse santuário terrestre, porque ele é sombra das coisas futuras, nos fala em Hebreus. Então vamos estudar com muita atenção realmente essa parte dos 27 estudos. Ok. Vamos então à pergunta de número 1. O lugar aonde Deus habitava com os homens era um santuário? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo 25, no verso 8. Vamos ver essa ordem que Deus nos deu. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, irmão Daniel, Deus gostaria de habitar no meio do povo de Israel. Exatamente. Então, o que ele pediu? Ele pediu que lhe fizesse ali uma casa, um santuário, para que ele pudesse ali morar no meio do seu povo. Exatamente. Não é isso? Okay. Então vemos uma atitude de amor, desse Deus maravilhoso em querer um espaço, onde o povo pudesse então sentir a reverência, a importância desse Deus grandioso e puro, e então ali pudessem adorá-lo. Exatamente. Pergunta de número 2. O santuário apresentava uma tenda ou barraca de armar? Então, o santuário ele era desmontável? Ele montava e se desmontava? Era uma barraca de armar? E por que disso, Okay. Porque os israelitas, eles ficavam mudando de lugar para lugar. Vamos estudar isso na Bíblia em Êxodo capítulo 40, versículo 18 a 19. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas, e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas. Estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. Então nós encontramos aqui um texto esclarecendo para nós, irmão Geandro e querido amigo, que foi dada uma ordem a Moisés que fizesse algo semelhante a uma tenda, esse tabernáculo, e de maneira que fosse então desmontável, para que, como o irmão Geandro já disse a princípio, quando então o povo de Israel fosse necessário tornar a viajar, facilmente ele então desmontasse e tomasse então o seu rumo. Exatamente. Vamos então à próxima pergunta de número 3. Vislumbre o que havia no pátio do santuário. Tente enxergar, tente agora refletir com base nos textos bíblicos o que havia ali naquele espaço. Êxodo 40, verso 29 e o verso 30 e também o 33. Abra sua Bíblia novamente. E pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de alimento, como o Senhor lhe ordenara. Próximo texto. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs água para lavar. Versículo 33. Levantou também ao pátio, ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então vemos aqui, irmãos, que realmente a tenda da congregação, ou seja, a casa em que Deus habitava, ela tinha como se fosse uns muros de cortinas. Sim. Não era isso? Exatamente. Que separava ali o povo da tenda. Verdade, irmão Jean. E olha, o texto esclarece, de forma muito objetiva para nós, dizendo que no pátio, de frente ao santuário, ficava um altar feito de bronze, sobre o qual os sacerdotes ofereciam sacrifícios.
Próximo a esse havia uma pia em que eles se lavavam. Então havia dois utensílios importantes naquele pátio: a pia e o altar de sacrifício. Exatamente. Uma, ali o sacerdote lavava suas mãos, e a outra ele queimava as ofertas Sim. pacíficas diante do Senhor. Ok, exatamente. Vamos então agora à pergunta de número 4. Descreva os utensílios existentes no lugar santo. Abra sua Bíblia novamente em Êxodo 40, verso 22, verso 24 e também no verso 26. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu. Pôs também na tenda da congregação o candelabro de fronte para a mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu. Então nós vemos ali que diante do véu, onde se ocultava o lugar santíssimo, Sim. tinha um outro altar, diferente do altar onde se queimava as ofertas. Exatamente. Esse era um altar de incensário, segundo Isso, Daniel. verdade. E ali, à direita do altar, quem estava para frente ficava ali justamente as lâmpadas, né? As Isso. lâmpadas que iluminavam, o candelabro, Sim. iluminava todo o lugar santo. Sim. E à esquerda, então, do altar estava ali a mesa, né? Exatamente. O lugar onde era posto então os pães, né? Exatamente. O lugar de adoração. E o que será que esses pães representavam? O Né? pão da vida, Exatamente. nosso Senhor Jesus. Exatamente. A nossa Ok. dependência, né, de nos alimentarmos a cada dia de nosso Senhor Jesus. Vamos então à pergunta de número 5. O que havia no lugar santíssimo do santuário? Êxodo 40, versículo 20 a 21 e 26, versículo 33. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou a arca os varais e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e assim resguardou a arca do testemunho como o Senhor lhe ordenara. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás para dentro do véu a arca do testemunho. Este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Então, irmão Geandro, nós encontramos aqui todo um cuidado da parte de Deus orientando a Moisés com a arca. O que havia de tão importante nessa arca que deveria ser colocada no lugar santíssimo? Exatamente. Ali havia o quê? Os 10 mandamentos da lei de Deus. A norma de vida e de procedimento moral que o ser humano tem que ter. Exatamente. Exatamente. Aquela lei que foi então escrita pelo dedo de Deus nas pedras e dada para Moisés, para que então o povo pudesse obedecer e servir a esse Deus maravilhoso. Vemos aqui, está aparecendo para você uma ilustração de como isso funcionava na prática. Vamos à pergunta de número 6. Ok. O sacrifício contínuo, ou seja, o sacrifício diário, era oferecido de manhã e à tarde? Novamente, abra sua Bíblia no livro de Números 28, versos 1 a 4. E disse mais o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: a minha oferta, o alimento para as minhas ofertas queimadas, de cheiro suave para mim, tereis cuidado para oferecer aos seus tempos determinados. Também lhes darás. Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 carneiros de 1 ano, sem defeito, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. Muito bem. Vemos aqui, queridos irmãos, que existia um sacrifício pela manhã de contínuo e um Sim. sacrifício à tarde, Ok. né? Cerca de 3 horas da tarde, Sim. horário do sacrifício. Isso é algo que a partir do momento que foi instituído no meio do povo de Israel, a partir então da formação do santuário, do tabernáculo, isso então passou a ser algo corriqueiro, né? Exatamente. Uma rotina que todos os dias era necessário se cumprir no meio do povo de Israel. E olhem, queridos irmãos, que isso tem uma aplicação literal aos nossos dias, para a nossa vida. Nós também, toda manhã e toda tarde, deveremos cultuar o nosso Deus, Sim. né? Levando sempre a Deus as nossas preces e nos recomendando para o dia e também o cuidado da noite. Verdade. Vamos então agora à pergunta de número 7.
O perdão dos pecados exigia um sacrifício pelo pecado? Abra sua Bíblia em Levítico 4, verso 2 e 27 a 31. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer coisa que o Senhor ordenou que não se fizesse, fazendo qualquer delas. Próximo texto, Levíticos capítulo 4, versículo 27 a 29. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, e assim se tornar culpado, se o pecado que se cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e imolará no lugar do holocausto. Vemos aqui também no versículo 30 e o versículo 31 de Levíticos, que nos diz: depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Vimos aqui um ritual, não é isso, irmão Daniel? Em que o crente naquela época, Sim, em Deus, teria que fazer para ser perdoado. exatamente. Hoje nós não necessitamos desse ritual, De mas é maneira- imprescindível que nós possamos compreender o que se acontecia no passado para compreender exatamente o que se dá hoje no santuário celestial. Sim, com certeza. Naquela época, Deus então instruiu o povo para entenderem aquilo que um dia então ele faria, enviando o Cordeiro de Deus, o seu próprio Filho, que então pagaria pelo pecado de toda a humanidade. Naquela época, o hábito, aquilo que era de rotina no meio de Israel, a partir então da formação do santuário, era então quando o homem pecava, para então que esse pecado fosse perdoado, ele transferia simbolicamente esse pecado para o animal então, e esse animal era morto no lugar do seu possuidor. O que será, irmão Daniel, que todo esse ritual significava? É justamente o que nós compreendemos da Bíblia, que sem sangue e sem derramamento de sangue ou sem morte não há remissão de pecados. Por isso, Jesus teria que morrer por nós. Exatamente. Estava querendo levar a mente daquelas pessoas ao verdadeiro sacrifício, né? Pois o próprio genuíno. Deus, exatamente, pois o próprio Deus já havia dito que a alma que pecar Essa, morrerá. Exatamente. Então, alguém precisava morrer, o inocente precisava morrer no lugar do culpado, para então que essa situação fosse esquecida e perdoada por Deus. para que nós pudéssemos ter vida eterna. Amém. Vamos então à pergunta agora de número 8. No dia da expiação, o santuário era purificado totalmente? Levíticos 16, verso 5 e verso 8, e também 15 e 16. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para a oferta pelo pecado, e 1 carneiro para o holocausto. E Arão alçará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra por Azazel. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo sobre o propiciatório e perante o propiciatório. E fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Então, irmão Jeando, encontramos aqui claramente o texto falando de 2 bodes. Exatamente. Um era para sacrifício, representava então o Cordeiro de Deus, que mais tarde viria para tirar o pecado do mundo, né, para morrer não somente pelo povo de Israel, mas por toda a humanidade. O mundo inteiro, Exatamente. né? Que era Jesus. Com certeza. E também encontramos um segundo bode, em quem era lançado sorte, e esse então deveria ser solto, né?
sobre ele deveria ser então colocado os pecados do povo, mas não para perdão, né? Esse então Para condenação. Exatamente. É isso? Exatamente. Vamos então à pergunta de número 9. A Bíblia fala do santuário da terra, era uma cópia do céu? Êxodo 25, 40 e Hebreus 8, versículo 5. Também Hebreus 9, versículo 24. Vamos ao primeiro texto. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Próximo texto. Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado quanto estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Ok, irmão Geado, então encontramos aqui a Bíblia dizendo que foi feito sim de acordo com o modelo que foi mostrado. Temos ainda o texto de Hebreus 9, verso 24, que diz o seguinte: pois Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então nós temos aqui Cristo entrando em um santuário que não foi feito por mãos humanas. Exatamente, né? irmãos. Muito claro esse texto quando nos afirma que o santuário, então, dado a Moisés, era simplesmente uma cópia daquilo que há no céu. Exatamente. Vemos aqui que existe um santuário no céu, que é o modelo do que foi feito na terra. Sim. Muitos há hoje em dia que negam um santuário no céu. Mas afinal de contas, o que Jesus está fazendo lá? Intercedendo, ele é o nosso sumo sacerdote. Exatamente. Diante do Pai. Diante do Pai no santuário celestial. Ok. Pergunta de número 10. O santuário terreno continua vigente após a morte de Cristo? Então esse santuário que existiu aqui na terra, lá junto com o povo de Israel, continua vigente? Ou seja, válido ou não? Vamos ver Mateus 27, versículos 50 a 51. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Irmão Daniel, o que isso significou então? Esse rasgar do véu do santuário? Irmão, as pessoas poderem ver o que estava por trás do véu, que era o Santíssimo? Nós entendemos que, de acordo com as Escrituras, todo aquele ritual, tudo aquilo que era feito, meu querido amigo, naquele santuário, começou então, a partir daquele momento, a perder o seu sentido, porque aquele então, que era figurado por tudo aquilo que acontecia no ritual do santuário, ele estava ali agora pendurado numa cruz, morto como Cordeiro de Deus, dando real sentido a tudo aquilo que havia acontecido durante muitos anos no santuário. Cumprindo assim todas as promessas Exatamente. de Deus e todas as profecias feitas sobre ele, Com desde certeza. que existiu o pecado no mundo. Exatamente. Vamos continuar estudando então, agora a pergunta de número 11. Onde Jesus, nosso sumo sacerdote, oficia atualmente? Vamos compreender ainda melhor isso. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Ora, do que estamos dizendo? O ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Exatamente. Irmão Geandro, que texto maravilhoso, elucidativo, quando nos diz que Cristo, Ele mesmo como sumo sacerdote por excelência, se assenta à direita da majestade, ou seja, à direita de seu Pai, o nosso soberano Deus, para então interceder. E o texto diz também que ele entra no santuário como ministro e que este santuário é o verdadeiro tabernáculo. Irmãos, deixa alguma dúvida esse texto de que existe um santuário no céu? De maneira nenhuma. As pessoas que tal interrogação fazem não compreendem as Escrituras, nem o poder de Deus. Sim. Né? Percebemos que realmente fica muito bem firmado esse santuário aqui na terra, também lá no céu. Nós vamos ter um outro estudo que fala somente sobre o santuário celestial. Né? Ok. E agora alguns complementos para nós. Muito bem. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão, compareceu à presença de Deus a fim de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos, assim o sacerdote,
no ministério diário, aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. Exatamente. Então, irmão Geandro, nós encontramos a Bíblia trazendo para nós a revelação nesse estudo, através de um santuário terrestre, aquilo que Deus então tem de mais maravilhoso para nos revelar. É verdade, irmão Daniel. E nós estamos percebendo, irmãos, através dessa divisão que existia no santuário terrestre, que agora nós devemos adentrar no santuário celestial. Exatamente. Que existe no céu, o qual Jesus é o sumo sacerdote. Sim. Nós agradecemos a Deus por ter mais essa oportunidade de estar junto com vocês e vamos continuar orando para que estejamos juntos na próxima estudo. Até a próxima, então. Deus os abençoe. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você aceite este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.